noite a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube do Corpo Central. E hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês algo que tem enchido nosso coração de alegria, que são os cultos presenciais aqui no Corpo Central. Neste mês de julho, nós retornamos aos cultos presenciais, todos os domingos, às 11 horas da manhã, cumprindo todos os protocolos de segurança para que você se sinta num ambiente seguro, confortável, sem medo, para que você esteja tranquilo adorando ao Senhor. Então, confirme a sua presença pelo WhatsApp do Major Marcelo e da Major Vanessa ou pelo telefone fixo do Corpo Central, que estará aparecendo aqui na tela junto com o endereço. Também quero lembrar a vocês que temos online nossos encontros de oração, nossas reuniões de oração, todas as terças-feiras às 19h30 pela plataforma Zoom. E também pela plataforma Zoom nós temos os nossos estudos bíblicos todas as quintas-feiras às 20 horas. Então, se você quer participar, você pode pedir o link dos nossos encontros pela plataforma Zoom, que nós estaremos enviando para você. Não deixe de confirmar a sua presença para o culto presencial, mais uma vez repito, todos os domingos às 11 horas da manhã. Compartilhe também com seus amigos os links de todas as coisas que são colocadas aqui no nosso canal no YouTube, e não deixe de se inscrever. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus continue nos abençoando e nos dando um lindo tempo na presença dele. Bênçãos de Deus a todos. Aleluia! Seja muito bem-vindo a mais um encontro online aqui da nossa igreja. E eu gostaria de iniciar com um cântico muito conhecido, de número 225 dos nossos cancioneiros. Essas palavras, elas parecem tão contraditórias com o momento em que nós estamos vivendo. Pandemia, famílias enlutadas, desemprego, tantas questões com a vacina. E olha que nós vamos cantar ali na primeira estrofe. Que segurança sou de Jesus, tenho antigozo do reino de luz. E olha que desafio na terceira estrofe. Firmado em Cristo e no seu amor, eu sigo contente ao meu Salvador. Que o Espírito Santo nos ajude a dizer nesse domingo, nessa noite: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre grato louvor. Aleluia! Canta ao Senhor.
em Cristo, no seu amor. Sigo contente ao meu Salvador, por sua volta hei de esperar, para com ele ir habitar. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre grato louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre grato louvor. Rende-lhe sempre grato louvor. Rende-lhe sempre grato louvor. Rende-lhe sempre grato louvor. Maravilhoso e soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, nós chegamos na Tua presença santa, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor, sejam em palavra, em ação, em pensamento, intenção do coração. Lava-nos, Senhor, no Teu sangue precioso, para que as nossas orações subam até o trono de graça, Senhor. Oh, muito obrigada, Jesus, porque um dia o Senhor veio a este mundo, andou neste mundo, mas o Senhor não pecou. O Senhor é Deus. Ó Senhor, o Senhor sabe que é padecer, e nós te louvamos, porque o Senhor, que não tinha pecado, que não tem pecado, se fez pecado por nós, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos a salvação. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ó Senhor, nesta noite eu venho te pedir, Senhor, por todos aqueles que estão passando por grandes lutas, que parece que não tem fim, que estão desesperançados, Senhor, aqueles que não têm emprego, ou que estão, Senhor, doentes fisicamente, ou doença da alma, com uma dor no seu coração. Ó Senhor, ou Senhor, aqueles que perderam seus parentes e amigos, ou outras lutas tantas, Senhor, mas o Senhor é Deus. O Senhor nos faz lembrar, Senhor, que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor quer que nós cantemos um louvor ao teu nome, porque, Senhor, não queremos ser como o povo de Israel, que no meio do deserto murmurava, Senhor, contra o Senhor, porque quando nós murmuramos, Senhor, a vitória não vem. Ó Senhor, lava-nos, perdoa-nos. Quantas vezes nós temos murmurado contra o teu nome? Tu tens o controle de todas as coisas. As nossas vidas estão escritas, Senhor, no livro da vida, quando nós aceitamos a salvação. Mas, Senhor, perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós somos humanos, esquecemos, Senhor, e no meio das lutas nós falhamos. Por isso te pedimos, Jesus, nos perdoa, coloca um cântico de vitória na nossa boca, mesmo que a gente não enxergue, Senhor, aquilo que o Senhor já tem dado, Senhor. O Senhor já tem dado palavra de vitória. Senhor, a luta vem, mas para nos provar, mas o Senhor quer nos aperfeiçoar até aquele dia, Senhor, que nós vamos encontrar contigo, aleluia, que nós não percamos, Senhor, a salvação, não queremos perecer no inferno. O Senhor está às portas, Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos e te louvamos, porque a nossa esperança é o Senhor. Queremos reinar contigo, Pai Celeste. Muito obrigada, Senhor. Ó Espírito Santo, nos lembre, Senhor, de todas as bênçãos que o Senhor nos deu, de todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Ó, glória ao teu nome, Senhor. Senhor, toma conta, Senhor, deste culto. Abençoa, Senhor, a Keila. Abençoa, Senhor, o Major Marcelo, Senhor, que vai pregar. Que as palavras fiquem no profundo, que toquem na nossa alma, que haja mudança na nossa vida. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, ser glorificado, Senhor, neste culto. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Senhor, formoso
Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez para juntos relembrarmos todos os aniversariantes que já fizeram aniversário agora em julho e os que ainda completarão mais um ano de vida até o final do mês. Vamos a eles? No dia 1º tivemos de cara 2 aniversariantes, o pequeno Benjamin e o Dari. No dia 2 foi a vez do senhor Antônio. No dia 6, Jamil. No dia 7, senhora Yasuko, esposa do senhor Mitu. No dia 13, tivemos a Eliane, a nossa Nica. E no dia 14, o senhor Daniel. Amanhã, dia 26, o nosso querido baterista Marcos Lopes também fará aniversário. No dia 27, Jureni. No dia 30, o Alberto, o Beto. E no dia 31, o senhor Rodrigues. Para os nossos aniversariantes do mês de julho, eu gostaria de deixar 2 versículos da Palavra de Deus que se encontram lá em Mateus 7, versículos 7 e 8. Eu vou ler na nova versão transformadora. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Um beijo muito carinhoso, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até agosto, querendo Deus. Nessa noite nós seremos convidados a meditar, a relembrar. Medite em seu amor, medite em sua bondade, medite em sua graça que nos alcançou, que te alcançou. E faça essa pergunta a você mesmo. Como esquecer o seu amor? Como esquecer a sua misericórdia? Medite em seu amor, medite em sua bondade, medite em sua graça que nos alcançou, tão sublime como o céu. Assim é grande amor do nosso Pai. Grande é o amor do nosso Pai. Grande é o amor do nosso Pai. Medite em seu amor, medite em sua bondade, medite em sua graça que nos alcançou, tão sublime como o céu. Assim é grande amor
satisfaz o meu ser. Grande é o amor do nosso Pai. 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 Oremos. Grandioso e eterno Deus, chegamos à Tua presença com muito respeito, com muito temor e chegamos, ó Deus, em espírito de adoração. Pai eterno, os tempos são difíceis e nada acontece, ó Deus, sem a Tua permissão. Então reconhecemos em todo esse tempo de pandemia a Tua soberania. Reconhecemos, ó Deus, que acima de tudo está o Senhor e que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, adoramos o Teu santo nome, exaltamos o Senhor. O Senhor tem sido a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Assim, Pai eterno, receba mais uma vez, te peço, receba a nossa adoração. Pai eterno, tem misericórdia de nós quando vacilamos na nossa fé, quando, ó Deus, pensamentos entram à nossa mente querendo, ó Deus, confundir-nos, mas nós nos voltamos para Ti, nós nos agarramos do Senhor e dizemos, ó Deus, a quem iremos nós se Tu tens a esperança de vida eterna? Então, nesta noite, eu quero te pedir que o Senhor renove a fé dentro de cada um de nós e nosso espírito de adoração, e que o Seu nome seja exaltado através de nós e nossas situações. Pai eterno, cada ato desse culto nós dedicamos ao Senhor e que pessoas sejam de fato abençoadas. Nunca penses que Deus se olvidou de ti, que te perdoou só para ser gentil. Tenhas feito bem ou mal, receberás amor, pois Deus não se
que Ele quer te abandonar, e ao teu lado sempre está, e quer te ajudar com tua rica graça e amor sem par. Nunca penses que não pode mais cumprir a vontade do teu amoroso Pai. Ao teu lado sempre está e quer te ajudar com sua rica graça e amor sem par. Seu amor é sempre igual, conhece o coração. Não penses que Ele quer te abandonar. Ao teu lado sempre está e quer te ajudar com sua rica graça e amor sem par. Neste momento, eu te convido a acompanhar a nossa leitura bíblica e nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, lá no livro de João, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. E o tema deste texto diz assim: a cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado.
Levanta a mão do seu irmão. O Senhor está aqui. Deixa Ele mover as águas da sua vida. Feche os seus olhos e declare. Levanta sua voz e canta. Chegou a sua vez. Move as águas, ó Deixa subir esse clamor até o trono de Deus. Deus vai mover na sua vida. Me libertar, Senhor, quanto tempo esperei. Chegou a sua vez. Hoje é o seu dia. Jesus sabe quanto tempo esperei. Chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Jesus sabe. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar e libertar, Senhor das Olá, que bom ter a sua companhia em nosso culto online. Que bom você estar aqui conosco. E eu espero que até aqui você já tenha sido abençoado por tudo que tem acontecido nesse culto online. E eu gostaria de te convidar a refletir na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o lugar da misericórdia de Deus. Qual será o lugar da misericórdia de Deus? Onde será? Será que é um espaço físico? Onde nós encontramos a misericórdia de Deus? E para pensarmos sobre esse assunto, eu quero convidá-lo a ler no Evangelho de João, capítulo 5, dos versos 1 ao 16. E diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos esperavam um movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? Você quer ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita.
Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar para que nada de pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judaicos e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Vamos orar? Pai, nós pedimos que possamos vir a ter um encontro com a Tua misericórdia. Que aonde nós estivermos, no tempo em que estivermos, no momento em que estivermos, nós encontremos um lugar da Tua misericórdia. Que os nossos lares nesse momento se transformem em um lugar da Tua misericórdia. E que nós, Senhor, possamos ser impactados por essa misericórdia, tendo a vida transformada. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse texto é muito interessante, é um texto muito forte e muito importante, que nos traz alguns aprendizados essenciais para as nossas vidas. O texto nos mostra Jesus em Jerusalém para participar de uma festa. Jesus então entra no templo, porém Jesus entra no templo por um lugar não convencional. Ele entra pelo portão das ovelhas. Era o local, a porta, o portão onde entravam as ovelhas e os animais para os sacrifícios. Naquele lugar havia um tanque chamado de Betesda. E a palavra Betesda no hebraico significa lugar da misericórdia de Deus. Casa da misericórdia, lugar da misericórdia de Deus. E naquele lugar, naquele tanque de Betesda, havia uma multidão de pessoas sofrendo em virtude de enfermidades. Aquela multidão se reunia ali porque dizia-se que descia um anjo naquele lugar, agitava as águas, e aqueles que entrassem naquelas águas agitadas pelo anjo seriam curados. No passado, quando nós falávamos sobre o conceito de comunidade, nós entendíamos que comunidade era um grupo de pessoas que residia em uma mesma área geográfica, compartilhando um modo de vida e uma cultura. Hoje, em tempos virtuais, entrou em cena as mudanças espaciais. Então isso se tornou mais rápido, as coisas são mais aceleradas e as diferentes culturas começaram a conviver em um mesmo espaço. Então essa concepção passou a ser questionada, ganhando caráter mais amplo. Hoje, o conceito de comunidade refere-se a um grupo de pessoas que compartilham algo em comum. Então, comunidade hoje é um grupo de pessoas que compartilham algo em comum, com uma história em comum, com um objetivo em comum, ou uma determinada área geográfica em comum, ou alguma prática em comum. Pensando a partir desse entendimento de comunidade, nós olhamos para esse texto e encontramos em Betesda uma comunidade de pessoas que sofriam, uma comunidade de pessoas enfermas. Todos tinham o fator em comum que era a necessidade de cura.
diferentes tipos de enfermidades, havia também diferenças entre eles. O texto nos mostra que aquelas enfermidades, elas tinham diferentes graus. Alguns eram mais sérios, alguns talvez não tão sérios. Alguns sofriam há mais tempo, alguns sofriam mais do que os outros. É interessante a gente pensar que o lugar da misericórdia de Deus é entre aqueles que sofrem. O lugar da misericórdia de Deus, o lugar da compaixão de Deus, o lugar do amor de Deus é entre os que sofrem. Naquela comunidade do tanque de Betesda também havia esperança. Era uma comunidade que baseava a sua esperança na expectativa de que um anjo descesse e agitasse aquele tanque de águas, e a primeira pessoa que entrasse na água, as pessoas que entrassem naquela água agitada, então encontrariam uma cura para suas enfermidades. Havia, de certo modo, uma competição diante daquela comunidade para ver quem chegava primeiro naquelas águas, para ver quem teria o mérito de ser curado dentro daquele contexto de comunidade enferma e repleta de necessidades de cura e de transformação da sua condição. Você consegue imaginar isso? Uma comunidade toda onde o que unia aquelas pessoas era o fato delas estarem doentes, era o fato delas estarem sofrendo. O verso 5 nos mostra que Jesus entra naquela comunidade. Uma comunidade que não era benquista, estava localizada num lugar não tão movimentado, um lugar onde as pessoas evitavam de passar. Jesus entra na porta dos excluídos. Jesus entra na porta da enfermidade. Jesus entra no lugar da misericórdia de Deus, que era entre aqueles que choravam, que sofriam. Um ambiente de dor, um ambiente caótico, um ambiente de desesperança. Mas um ambiente que, como nós vimos também, de competitividade, um ambiente onde as pessoas tinham vantagens umas sobre as outras. Então, quando Jesus vê aquele homem que há 38 anos sofria naquele lugar, e Jesus estabelece um diálogo, um interesse sobre a situação daquele homem. Olha, perceba bem, um interesse. Jesus se interessa pelos que sofrem. Quando Jesus começa a conversar com aquele homem diz que a situação dele era a seguinte: ele estava ali doente porque ele não tinha ninguém que colocasse ele no tanque, e sempre alguém chegava antes que ele. Então, nós podemos ver que ali naquele lugar haviam pessoas que tinham privilégios sobre os outros, haviam pessoas que estavam totalmente desesperançadas, pessoas que não tinham oportunidades, pessoas que estavam em uma condição menor diante da condição do outro. Desesperança, individualismo, conformidade, competitividade e muitas outras coisas eram marcas daquela comunidade, da comunidade do tanque de Betesda. Quando eu leio esse texto, quando eu reflito sobre esse texto, eu me transporto e me lembro de um livro que eu li há algum tempo, chamado Ensaio sobre a Cegueira, escrito por José Saramago, um escritor português, em 1995. E é interessante que esse livro, parece que ele prevê esse momento de pandemia que nós vivemos no mundo. No livro, um ensaio sobre a cegueira, José Saramago escreve sobre uma pandemia de cegueira que se alastra em uma cidade.
Essa pandemia de cegueira é chamada de cegueira branca, porque aqueles que eram acometidos por essa cegueira, eles não conseguiam enxergar nada em sua frente além de uma luz branca que impedia que eles enxergassem qualquer coisa. As pessoas, e o livro ele vai trabalhando essa ideia, as pessoas que elas começam a ser contagiadas, e o contágio é rápido, então aquelas pessoas começam a ficar desesperadas, aquelas pessoas começam, elas estão no seu dia a dia, dirigindo, estão fazendo coisas, e de repente se percebem cegas, sem conseguir enxergar, sem conseguir se locomover, totalmente perdidas na comunidade em que elas vivem. Essa epidemia, então, ela é tratada pelo governo de uma maneira rápida. Eles começam a ir até aquelas pessoas que estão infectadas e eles colocam essas pessoas em uma quarentena, em lugares, em abrigos, e com recursos limitados. No meio de todo esse caos surge a figura de uma mulher, esposa de um médico, e essa mulher ela não é atingida, ela é imune a essa epidemia. Então ela é a única que continua enxergando. Porém, o seu esposo é enviado para um desses abrigos, um desses locais onde os que estão infectados ficarão em quarentena. Ela mente então que ela também está cega e vai junto com o seu esposo. Nesse ambiente, nesse abrigo, uma comunidade se forma, uma comunidade de pessoas que tem como igual o fato de estarem atingidos por essa pandemia da cegueira branca. E dentro daquele contexto, nós começamos a enxergar uma série de injustiças, uma série de situações sociais que acabam atingindo e criando ainda mais empecilhos diante de todo aquele quadro caótico que já existia. Então, aquela mulher ela começa a ser como uma luz que guia aquelas pessoas no meio das tarefas mais simples do cotidiano e que agora se tornavam difíceis de serem praticadas pelo fato das pessoas estarem cegas. Então, aquela mulher começa incansavelmente a ajudar a ajudar o outro, tentar usar da sua visão, como a única que tinha visão naquele lugar, para construir um ambiente mais seguro e agradável a todos. Porém, o que vai se desenvolvendo a partir dali é um festival de horrores. A trama do livro nos mostra que no meio daquela pandemia prolifera o que há de pior na humanidade. A exploração do outro, a indiferença, o abandono, as vantagens, a violência, o abuso. Um relato feio, um relato duro, um relato triste, mas também um relato que é muito real e um relato que coloca diante dos nossos olhos o que de pior há em nós, nos seres humanos. Quando eu olho para esse livro e quando eu olho para a situação que nós vivemos e quando eu olho para o texto que nós acabamos de ler, eu consigo encontrar paralelos interessantes de comunidades doentes, de comunidades que estão sofrendo, mas também comunidades que se sentem isoladas, abandonadas e sem esperança. A comunidade do Tanque de Betesda é uma metáfora do mundo sem Deus, onde os valores que regem esse mundo são dados por crendices, por meritocracia, pelas vantagens, pela indiferença com os que sofrem e com aqueles que não possuem esperança nenhuma. Meritocracia porque aquela ideia de um anjo que revolvia as águas era um mito, porque Deus não age desse jeito.
Deus não age desse jeito, a partir de mérito, pois a ideia é totalmente contrária aos princípios cristãos. Imagine um anjo mover as águas e aqueles que entrarem primeiro, que têm vantagem sobre o outro, que têm uma posição melhor que o outro, aí são curados, e aqueles que são mais debilitados cada vez são esquecidos e deixados para trás. Deus não age dessa forma. Então havia um mito, havia uma ideia, um conceito que não tinha absolutamente nada a ver com Deus, pois Deus não age através da meritocracia. Deus age pela graça. E isso nós precisamos lembrar de uma maneira muito clara. Nós cristãos não acreditamos na meritocracia, pois nós mesmos não temos mérito nenhum. Se há mérito em nós, é o mérito de termos sido tocados e alcançados pela graça de Deus. E essa graça se manifesta nesse texto. Essa graça se manifesta nos mostrando que nos lugares de profunda dor, nos lugares de profundo sofrimento, surge Jesus oferecendo cura em meio a todo aquele ambiente de competitividade, de indiferença, de vantagens. Ali Jesus surge quebrando toda a situação de abandono, de desesperança, quebrando toda a falta de expectativa de um homem que há 38 anos sofria solitariamente, sem ter ninguém que se preocupasse com ele, com pessoas que talvez olhassem ele, vissem ele, mas fingiam que ele não existia. Jesus não age assim. Jesus para tudo, Jesus se importa, Jesus estabelece um diálogo e Jesus auxilia na dor, na necessidade daquele homem que estava ali abandonado, sem esperança, sem expectativa de mudança. Jesus, ele caminha em meio às dores do mundo para nos mostrar que o lugar da misericórdia de Deus não são pastos verdejantes, mas o lugar da misericórdia de Deus muitas vezes é em meio ao vale da sombra da morte. As dores do mundo não estão nas ruas de ouro, mas sim nas dores do dia a dia, no meio da desesperança, entre aqueles que sofrem e são esquecidos e muitas vezes tomam sobre si uma sentença de conformismo, que muitas pessoas, eles estão ali porque eles querem, mas não, eles já levaram muitas pedradas. As faltas de oportunidades são grandes e as pessoas, infelizmente, muitas acabam não vendo expectativa de mudança e se tornam pessoas totalmente desesperançadas com a expectativa de sair da situação em que elas se encontram. Mas em meio dessas dores, em meio a esses quadros caóticos da vida, que Jesus surge como um emissário da esperança, como aquele que pode nos arrancar das situações onde nós nos encontramos de sofrimento, de falta de esperança, de falta de oportunidades, de abandono. Esse Jesus chega até nós e diz: levante-se desse lugar de desesperança, levante-se, pois sua vida não acabou, a misericórdia de Deus está visitando você nesse dia. Levante-se, toma o teu leito, toma essa história que você carregava e anda, progride, caminha, muda a circunstância da sua vida. Coisas que aquele homem sozinho, abandonado, não conseguiria se não tivesse um Jesus da esperança, da renovação e da restauração diante dele. Aquele que sofria começa a andar. Aquele que era abandonado começa a andar. Aquele que não tinha oportunidade de cura na vida começa a andar. Aquele que dependia da compaixão do outro é tocado por Jesus agora e começa a andar e se levanta Talvez existam pessoas nessa
nesse dia, nessa hora, nesse momento, nesse espaço de tempo que você está assistindo essa mensagem, talvez você se sinta como esse homem. Talvez você tenha sido abandonado, talvez as portas se fecharam, talvez você olhe para si e diga, eu estou num momento onde parece que tudo dá errado, onde parece que eu não tenho oportunidades, onde eu não tenho auxílio, onde eu sou invisível. Saiba, querido, querida, que você pode ser invisível para muita gente, mas para Jesus não. Jesus é aquele que realmente se preocupa conosco. É aquele que entra nos lugares de dor, que entra nos lugares de desesperança, que entra nas portas que ninguém entra, para chegar até aqueles que sofrem e dizer: levanta-te, sai desse lugar, reescreve tua vida, segue em frente. O lugar da misericórdia de Deus é nesse mundo pandêmico, injusto, doente, cruel. É o lugar que a misericórdia de Deus se manifesta. São em portas que muitas vezes são evitadas. Naquela porta não, naquele lugar não, naquela rua não. É aí que Jesus caminha com graça, com misericórdia e com amor, ofertando graça, ofertando cura, ofertando transformação. É nesses lugares que nós encontramos Jesus. É interessante que esse homem que encontra a graça de Jesus, ele também encontra a dureza do coração do homem. O texto nos fala que quando um líder judeu encontra aquele homem caminhando, curado, com uma maca, ele acaba sendo interrogado e acaba sendo julgado por aquele homem, pois era sábado, a lei não permitia que você carregasse a maca, porque o religioso, muitas vezes o foco dele está tanto no cumprimento das coisas, na forma que as coisas devem ser feitas, que ele esquece que aquele homem ali sofria há 38 anos, ele esquece a dor do outro, ele esquece a história do outro, ele esquece aquilo que faz o outro semelhante a ele, a humanidade do outro, pois ele coloca em primeiro lugar a forma como as coisas devem ser feitas. E para ele o importante não era que aquele homem havia sido curado. O importante era que aquele homem foi curado num sábado. E sábado era dia de descanso, era dia de não se fazer nada conforme a lei. A indignação daquele líder judaico foi tão grande que quando ele descobre que Jesus, que era Jesus que havia curado aquele homem, ele se une a outros no verso 16 e começa a perseguir Jesus porque Jesus não respeitava as regras do sábado. Nesse mundo de graça, nós vamos nos deparar muitas vezes com o mundo das regras, com o mundo da carne, o mundo da lei, o mundo do julgamento. E esse mundo não tem a ver com Jesus. O mundo de Jesus é o mundo da graça, é um mundo que nos oferece recomeço, que nos oferece transformação, que nos oferece mudar o rumo da nossa vida. Mas Jesus, ele anda na contramão do sistema desse mundo. Nesse texto nós temos aquele que sofre desesperançado e sem oportunidade, aquele que é abandonado. Nós temos um Jesus que se compadece e não se omite diante do sofrimento humano. Nesse texto nós temos também os religiosos que estavam mais preocupados com o jeito certo de se fazer as coisas do que com a dor daqueles que sofriam.
Mas também nesse texto haviam aqueles que também eram doentes, que faziam parte daquela comunidade do tanque de Betesda, do lugar da misericórdia de Deus, que estavam na mesma situação daquele homem que sofria, mas estavam em uma posição talvez um pouco melhor, então tiravam vantagem da sua situação e não se preocupavam, eram individualistas. Então nós temos 4 personagens que representam a nossa sociedade. E aqui eu quero te convidar a refletir. Nós temos aqueles que sofrem, abandonados, sem esperança de mudança, sem oportunidades, sem expectativas. Nós temos também aqueles que só pensam em si, aqueles que são indiferentes com a dor do outro, com aqueles que sofrem, com aqueles que não têm oportunidades. Nós também temos aqueles que foram impactados pela graça de Deus e que, em virtude disso, não se omitem diante da dor daqueles que sofrem. Mas nós também temos aqueles que encontraram a segurança de uma religião e estão mais preocupados em manter as coisas como estão do que entrar em um lugar de misericórdia onde existem dores, necessidades, preocupações, desesperança e dúvidas. A pergunta que esse texto me faz nessa noite é: qual desses eu sou? E eu compartilho com você. Quem você é nesse texto? Você é o que está sofrendo? Você é aquele que sente a dor do outro e vai ao encontro do outro? Você é aquele que é indiferente, que está na mesma situação, mas está um pouco melhor, então você se torna egoísta, individualista? Ou você é aquele que está seguro em uma religião, está seguro em um local, em um certo patamar, e para você é importante que as coisas continuem como estão, e com isso você não entra nesses lugares onde Jesus entrava, nessas portas que Jesus entra, e Jesus entra nessas portas com amor. O convite que eu sinto de Deus para minha vida e que eu compartilho com você é o convite de Jesus me chamando para sair, para entrar em portas que ninguém entra, para ouvir aqueles a quem ninguém ouve, para oferecer auxílio para aqueles que são invisíveis para os olhos de muitos. Mas talvez você seja o que está sofrendo. Talvez você seja aquele que está na expectativa de ser encontrado pela misericórdia de Deus. Saiba que Deus está indo ao teu encontro. Deus não nos abandona nos lugares de dor. Ele é o socorro bem presente em todas as tribulações. Talvez você seja aquele que, diante desse tempo pandêmico, desse tempo tão conturbado que vivemos, isso não atingiu você de nenhuma forma. Talvez a sua vida financeira esteja bem, talvez a sua estrutura familiar esteja bem, talvez o seu coração, o seu espírito esteja bem. Talvez você seja um privilegiado diante de tudo isso que a humanidade está sofrendo. E se você é um privilegiado, eu queria te dizer uma coisa, uma frase que eu escutei do pastor Ed Renekiewicz e que fez muito sentido para a minha vida. E essa frase é a seguinte: privilégio não é vantagem, é responsabilidade. Se nesse momento nós estamos vivendo em um momento privilegiado da nossa vida, isso não é uma vantagem. É porque Deus quer que nós venhamos agir com responsabilidade.
usando desses privilégios para auxiliar aqueles que estão em situações de total abandono. Deus nos chama, meus irmãos, para sermos a resposta de misericórdia de Deus para a vida daqueles que hoje sofrem. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê uma ousadia de sermos a resposta das orações daqueles que estão sofrendo, a resposta de Deus para o clamor daqueles que hoje pedem pão, pedem comida, pedem agasalho, pedem abrigo. Que Deus nos fortaleça. Oremos. Deus, Pai misericordioso, Pai de graça, Pai que entra em portas que ninguém entra, Pai que anda em comunidades de sofrimento, comunidades de exclusão, comunidades de dor. Tu és aquele que vai até o abandonado e se importa com ele, levando cura para a alma, cura para a vida. Tu és aquele que restaura o ser humano de maneira integral. E eu acho lindo, Senhor, a maneira como esse texto nos mostra isso. No primeiro encontro, tu cura o físico daquele homem, mas não só isso. Tu cura a esperança, tu cura a dignidade, tu cura, Senhor, a posição diante da vida. E no segundo encontro, quando tu encontra ele novamente no texto, tu diz: vai e não peques mais, para que não te suceda algo de pior. Então tu cura a alma, pois também não basta só a cura do físico ou da dignidade humana, se nós não tivermos nossas almas curadas. Esses lugares de misericórdia é onde tu andas levando transformação para aqueles que olho algum quer ver, para aqueles que são invisíveis para a sociedade. E eu quero te pedir que tu levante pessoas que escutem essa mensagem, esse chamado, e possam caminhar confiantemente diante dessas portas que nos levam a comunidades que sofrem. Leva, Senhor, leva cura para aqueles que necessitam. Leva esperança para aqueles que estão desesperançados. Leva oportunidade para aqueles que já perderam as esperanças de sair da situação que se encontra. É o que eu te peço e o que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guie com graça e amor pelo caminho da vida. Amém.